Graça e paz para você, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi a tua semana? Creio que foi uma semana muito boa em Cristo Jesus. Teve problema, mas também teve vitórias. Que ótimo! Jesus prometeu que sempre vai estar comigo e com você todos os instantes de nossa vida. Então, bola para frente, olha para cima e vamos avançando. Ainda mais que nós já estamos na lição, né, de Efésios, na lição já 12, né? É a 12 dessa semana, que nós estamos aí já 12, falta só mais 2 liçãozinhas, nós já vamos aposentar uma lição tão fantástica, que a gente está aprendendo tanto, e hoje, em particular, nós vamos tratar um assunto que é fundamental. Então, por favor, não esqueça de dar o teu joinha ali, sabe aquele, aperta o dedo lá um monte de vezes, sabe aquele outro compartilhar, compartilhe também com os teus amigos, compartilhe com os teus, não, isso você não tem, mas com todo mundo. Vai compartilhando, reparta com as pessoas aquilo que Deus tem feito com você aqui na nossa classe. Essa classe é fantástica porque você está aí. Muito obrigado, tá bom? Não esquece não, tá? Nós estamos na lição de Efésios, tem mais 2 lições, eu quero saber se você já tem a sua nova lição, se você já pediu, não pediu ainda não? Na semana que vem nós já vamos mostrar uma lição fantástica. Não esqueça de pedir para nós, não esqueça de se inscrever lá na Casa Publicadora Brasileira, buscando a tua lição para você ter, tá bom? Então vamos lá, mais uma classe, obrigado por você estar aí conosco, e eu já quero que você já veja aqui quem está conosco aqui. O Joel já é antigo guerreiro nosso, né, Joel? Então, já estou ficando acostumado com esse ambiente aqui. Ainda está ficando? Estava até com vontade de encher a tua paciência hoje. Não faz isso não. Faz isso não. O Kevin, pensando que ele é o diretor, né, como é que ele se sente quando você fala da joinha, todo mundo fala like. Desculpa, é like, dá like, nós somos tudo moderno, desculpa, Kevin, dê um like. Para você que é da minha idade, like é aquele trocinho que está assim, ó. Joinha. É o joinha, vai lá e aperta nele, tá bom? E você, Flávia? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gente poder juntos aí compartilharmos, né, dessa lição que eu ainda não participei aqui junto com vocês, né, dos comentários, mas de uma lição que está sendo uma bênção para a gente. Amém. A Flávia já participou uma outra vez com a gente, certo? Foi com o Elton. Foi na lição, acho que umas 2 lições atrás, né? Isso. E a gente está aqui a procura dela, mas ela está difícil. Mas até que enfim a gente conseguiu trazê-la. Muito obrigado, Flávia. Ariel, um abraço para você, Ariel, um abraço para as filhas, né? Eu mando um abraço aqui para quem nos assiste, eu mando para o Romanelli, para a Thelma, eu mando também para a Elaine, irmã Luama, irmã Leão, você me desculpa, essa aqui que é, a terceira idade vai chegando, a memória vai junto, certo? Irmã Luama, a gente viu lá que a senhora mandou que ora por mim, né? Que a senhora fica feliz comigo, com o Joel, com o irmão Elton, agora você vai ter a Flávia para elogiar também, escreve também, porque daí a Flávia vai ficar positiva e ela vem na outra vez também, vai escrevendo aí, você manda recadinho para a gente gosta, a gente fala que não gosta, mas gosta, tá? Pode mandar, Deus abençoe vocês. Meu bem, aqui quem vem nos visitar tem o maior privilégio do mundo, orar por nós e para os nossos amigos que estão nos assistindo, e hoje você que está aqui nos prestigiando com a sua presença, você ora para a gente? Oremos. Senhor, graças te damos por mais uma oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Amém. Gostaríamos de pedir que Seu Santo Espírito se faça presente aqui conosco, também nos lares daqueles que nos assistem, que nos ouvem, para que Seu Santo Espírito possa abrir o coração, a mente deles para entender a Tua Santa Palavra e fazer a Tua vontade, Senhor. É o que nós lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você que está aí, pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios 6, verso 10 e o verso 11. É o nosso verso para memorizar. Como eu disse, eu estou na terceira idade, difícil memorizar, mas a gente vai dando decorar aqui, decorar ali, né, Joel? Você chegou ou você está passando da terceira idade? Eu não sei, eu estou naquela uma indefinida ainda. Tá, mas é só a idade, tá bom? Então, veja bem. Achei que você está passando. Você que está aí, olha, que verso fantástico, essa lição vai nos ajudar muito. Flávia, só você encosta um pouquinho mais o microfone, Flávia. Isso, para eles ouvirem a tua doce voz aí, tá? Senão vão ouvir mais minha e do Joel. Olha que verso fantástico. Veja só o que Deus tem para falar para mim e para você, e nós vamos dar início na lição com esse verso. Quanto ao mais,
Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O início da nossa lição vem trazendo uma batalha que é muito bacana, uma batalha que aconteceu com o profeta Eliseu. Ele estava lá numa cidadezinha, dormindo, gostoso, junto com o ajudante dele, e não sei porque o ajudante dele acordou um pouco mais cedo e foi olhar para fora da cidade. Quando ele olha para fora da cidade, vê um grande exército. Essa história eu acho muito bacana. E ele chega para o profeta Eliseu e fala: profeta Eliseu, nós estamos frito e mal passado. O que foi? Sabe o que é? Olha lá fora. E a Bíblia diz que tinha um enorme exército lá fora, um grande exército. E o profeta fala assim para ele: peraí, que você não entendeu nada. Eu acho que às vezes nós temos que esperar um pouquinho, porque às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo, mas tem coisas maravilhosas e milagres de Deus fazendo por nós. Abre os olhos dele, pediu o profeta, e Deus abriu. Quando Deus abriu, o texto diz que havia milhares e milhares e milhares de anjos cercando o exército inimigo, e esses anjos mais poderosos que o exército inimigo. Flávia, como é bom a gente saber que Deus tem um cuidado tão especial com os filhos dele, né? Muito bom. É muito bom. Eu tenho uma experiência interessante quando eu li essa introdução da lição aqui, sobre a questão de abrir os nossos olhos para ver essa batalha espiritual. Eu tinha conhecimento da Bíblia, né? Mas não tinha o hábito de lê-la e estudar. Quando eu conheci a mensagem bíblica, comecei a estudar a Bíblia, eu lembro que eu comecei a passar por algumas situações que eram perceptíveis para mim. Alguma insegurança que eu tinha. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de pessoas que já haviam morrido, porque eu acreditava que aquelas pessoas poderiam voltar e fazer algo contra mim. E quando eu comecei a estudar a Bíblia e ver que essas coisas não estavam de acordo com o estudo ali da Bíblia, eu comecei a sentir uma batalha diferente, sentir algumas coisas diferentes. E eu falei assim, gente, é porque você vai descobrindo que, na verdade, essa batalha que existe era contra Satanás e os anjos do Senhor que estão ali para nos auxiliar também na nossa vida cristã. E até que eu me batizei e fui compreendendo mais sobre a palavra de Deus, eu sentia muita angústia, eu tinha sonhos que eram diferentes de sonhos comuns que a gente tem, que eram mais reveladores. Então, eu senti que essa batalha se fez muito presente nesse início ali, legal. E perceptível. E quanto mais eu avançava no estudo da palavra de Deus, eu me sentia mais fortalecida e menos medo de algumas coisas que eu tinha, que eu sabia que eu não precisava temer, porque não era eu que lutava. Olha, muito obrigado por essa história. Você viu que coisa... Ela nunca contou isso para nós, não. Olha, vamos trazer ela mais vezes, Joel. Deve ter muito mais história. Isso está acontecendo contigo? Alguma coisa te amedronta? Abra os olhos dele, disse o profeta a Deus, e Deus cumpriu. Olha o que Deus fez na vida da Flávia, pode fazer por você. Joel, olha que história fantástica, Joel. E já, eu sei que você vai comentar alguma coisa, mas já falando sobre isso, já agrudando o teu comentário, Paulo está nos chamando para uma batalha mesmo? Ele nos chama, ele nos alerta, e assim, a Bíblia ela é reveladora, né? Ouvindo a Flávia falar aqui, eu fiquei imaginando a vontade que Deus tem de que o ser humano compreenda o que é o mundo espiritual. Lógico que a gente não vai compreender de uma forma plena, né? Mas que a gente entenda o que acontece. Nós não temos os motivos para temer, apesar de estarmos sendo chamados para uma batalha, e mesmo sem ser chamado para a batalha, você está nela. Quando você é chamado, você talvez seja chamado para mudar de lado, mas nós já estamos na batalha, né? Certo? E assim, como que nós precisamos compreender isso? Porque isso, a Bíblia, ela aponta uma batalha, ela aponta o inimigo, ela aponta um inimigo poderoso, mas ela aponta um Deus muito mais poderoso que vai nos proteger e nos guardar. Quantas pessoas estão hoje na situação que a Flávia já esteve? E com pensamentos que trazem medo, insegurança, pavor, que não são reais. E o inimigo consegue manter sob controle muitas pessoas com essa vantagem que ele tem, né? Sim, a falta de informação correta. Agora me esclareça uma coisa.
Essa batalha, que nós somos uma batalha, é contra o nosso irmão, contra as pessoas que não creem na mesma fé? Como é que é o esquema? Contra quem que é? Bom, eu vejo assim, ó, a Bíblia ela vai apresentar. Deus fez questão do Velho Testamento ficar registrado para que mostrasse um Deus que batalhava um tipo um pouco diferente de batalha, não que essa batalha espiritual não existisse, ela sempre existiu. Fato é que aí na história de Eliseu, ela está lá no Antigo Testamento. Mas a Bíblia procurou apresentar um Deus que ele é conhecido como o Senhor dos Exércitos, né? Porque Israel teve muita batalha ali física para as conquistas, para manter o que havia conquistado. E, de alguma forma, Paulo usou essa figura de batalhas para trazer para a gente uma nova realidade. Quando ele fala assim, hoje a luta de vocês, ou seja, a luta do povo de Deus, no passado, foi contra carne e sangue. Isso. Essa luta de hoje, a gente vai entrar na lição de hoje, na era cristã, a luta mudou de figura. A concentração dessa luta então, hoje... não é mais mais contra carne e sangue, é contra quem mesmo? Hoje são os principados e potestades nas regiões celestiais. Flávia, a minha sogra se livrou de uma agora. Eu pensei que era com ela que eu tinha que ficar brigando. Não é com a sogra e nem com o sogro. Não. E vem cá, a Bíblia, quando fala dessa batalha contra potestades, contra principados, ela fala que a gente tem que estar bem preparado, não é? Sim. Paulo ele usa uma analogia, né? Ele, nas cartas dele, ele gosta muito de usar analogia para que pudesse ter uma maior compreensão de quem ia recebê-las. E Paulo, quando escreveu Efésios, ele estava ali preso, né? E na prisão romana ali, com certeza ele estava visualizando um soldado romano, e Paulo, sempre na oportunidade que ele tinha, ele estava ali para fortalecer aqueles outros, para que permanecessem firmes na fé. E Paulo ali, eu fico imaginando que ele poderia estar ali na prisão, visualizando aquele soldado ali, e começou a fazer analogias à armadura do soldado, a armadura que nós, como cristãos, temos que vestir, que é a armadura de Cristo Jesus. E ele vem trazendo aqui esses itens necessários para que nós possamos ir até essa batalha, né? Que não devemos ir sem eles, porque senão nós seremos derrotados com certeza, porque ele nos esclarece aqui contra quem nós estamos lutando, não é contra a carne. Então, é impossível que nós vençamos por nós mesmos. Quando eu era menino, uma das coisas que eu gostava de brincar era de homem invisível. E o mais interessante... de brincadeira. Não é sério. Depois te falo porque eu falei que você está de brincadeira comigo. E uma das coisas assim que eu gostava, os pais, os mais velhos, faziam de conta que nós estávamos invisível mesmo, né? E o pior é que nós só fazia assim, com a mão, botava no olho e parecia que sumia o corpo inteiro. Ou seja, se eu fosse lutar contra uma pessoa invisível, eu, carne e osso, e parece-me que é isso que a lição e Paulo está falando, e vocês estão falando que é mais ou menos isso, não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestade, estou lutando contra uma pessoa invisível. Quer dizer, eu não tenho carnal força para isso. Joel, como eu vou vencer essa batalha? Sabe por que eu dei risada? Por quê? Porque eu tinha preparado uma pergunta para fazer para você. Não necessariamente uma pergunta, mas uma situação. Eu tinha preparado para falar para você o seguinte: imagina que você fosse invisível. Olha que engraçado. Eu ia comer todos os lacres do mas supermercado. Agora, vamos imaginar isso na nossa realidade. E laca branca, hein? Alguém invisível. Você é invisível. O que você seria limitado? Você seria praticamente invencível ilimitado. Você é invisível. Agora vamos agravar a situação. Vamos imaginar o homem invisível com uma mente maligna. Nu. Aí complicou. E aí? Aí não tem chance para nós de jeito nenhum. Então a pergunta que eu faço, como vencer isso? A tudo. É a nossa força? É o Jefferson machão? É o Joel machão? É a Flávia feminista? Não. A Bíblia vai mostrar uma batalha na qual nós estamos inseridos, e ela vai mostrar que é um inimigo poderoso. Então, num primeiro momento, as informações elas precisam trazer uma grande preocupação para nós. Elas Paulo, ele quer despertar isso na gente. Nós não podemos estar acomodados
né? É porque o acomodado não vai Além vencer do nada, inimigo, né? o inimigo é invisível e você nunca viu esse inimigo. Você não conhece a natureza dele. Nem a artimanha que ele vai Não, usar. você não conhece nada sobre ele, nem os meios de batalha, nada. Você não conhece nada. Então nós somos totalmente o quê? Vulneráveis a esse inimigo. Por esse ponto, essa primeira informação, ela deve gerar em nós uma grande preocupação e até um certo temor. É o objetivo de Paulo, certo? Em mostrar nossa fragilidade e nossa incapacidade. Se nós somos incapazes para isso, como vamos resolver? Já você vai ver na parte de segunda-feira da lição. Aqui diz assim, quer ver? Olha, Comentários Bíblicos Adventista, volume 2, página 1108, diz assim. Eu achei muito interessante. Todos os que quiserem ser soldados da cruz de Cristo precisam vestir a armadura e preparar-se para o conflito. Olha só, não devem ser intimidados por ameaças ou aterrorizados por perigos. Precisam ser cautelosos no perigo, mas firmes e corajosos ao enfrentar o inimigo, ao batalhar por Deus. Você está falando aí, né? Nós precisamos ter coragem. Por isso que Paulo diz que os covardes não entrarão no reino do céu. Por isso que ele vem agora convidando a gente na parte de segunda-feira, dizendo o seguinte, lá em Efésios 6, verso 10, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ué, Flávia, agora eu descobri, não é com a minha força, nem com a espadinha do He-Man, eu tenho a força, mas é por Cristo, é isso? Isso. Eu acho interessante quando você vê as batalhas do Antigo Testamento do povo de Israel, a todo momento não era a força bélica ou as táticas de guerra que aquele povo faziam eles vencer. Deus sempre mostrava que o que fazia eles vencerem era o Senhor lutando ao lado deles, era o Deus que eles serviam. E no momento que nós vivemos atualmente, isso é extremamente necessário. Nós ainda aí presenciamos algumas, né, guerras aí que passam atualmente aí da Ucrânia, e a gente vê ali, o que é medir a força de numa guerra, né, de um país? É a sua capacidade bélica, suas armas químicas, todos ficam ali bem apreensivos com aquilo. E quando Paulo faz o convite para que a gente faça o quê? Nós, como cristãos, e também numa batalha que está em risco ali o quê? A nossa vida eterna, né? Ou seja, não é só a nossa vida aqui, é a nossa vida eterna. E ele nos faz esse convite para nós ficarmos ali, vestirmos todos esses utensílios ali e permanecermos firmes, confiando naquele que vai salvar. E quando você fala dessa questão de nós entendermos esse conflito e abrirmos os olhos, quando ele ora para que o povo abra os olhos. Porque eu vejo que no momento que nós vivemos, Satanás ele tem lutado para que a gente fique o quê? Entorpecido, talvez descrente de que está havendo esse grande conflito mesmo, porque assim, esse inimigo invisível, que você nem acredita que ele existe, é muito mais fácil que ele te vença. Isso. Né? Porque você não vai estar o quê? Se vestindo de toda essa armadura necessária para que o Senhor batalhe por você. Sabe, bem lembrado, porque sabe por que também, Joel? Às vezes acontece que a gente vai deixando tantas coisas da vida, né? É o trabalho, às vezes é o ganho, é a profissão, às vezes é um amor, às vezes é um carro, às vezes é uma casa. A gente, às vezes, dá tanto tempo para essas coisas. Hoje em dia tem um celular, certo, que tem atrapalhado muito. A gente dá tanta atenção a essas coisas que a gente esquece que há uma guerra, porque a gente não vê, né, que vocês estão falando, esquece da guerra, esquece de nos preparar, né? Agora, esse grande conflito, ele consiste, então, pelo jeito, uma força querendo dominar os seres humanos para ver quem vai vencer, é mais ou menos por aí? E parece que a nossa vitória tem alguma coisa a ver com o pós-cruz de Cristo, parece que essa lição está dizendo para mim, mais ou menos isso, Joel? Bom, então, como a gente estava falando, Paulo, ele, ao trazer essa realidade, esse assunto, ele quer despertar nos crentes um alerta, mostrando a incapacidade de lutar contra um inimigo invisível e que esse inimigo é poderoso. Depois ele parte para nos colocar numa posição de segurança. E ele vem trazendo essa questão de onde, assim, você já colocou, né, fortalecidos em Cristo aí. Em vários momentos, Paulo vem
mostrando defeitos que a igreja tem, alvos a serem alcançados, que não vão ser alcançados pela força dos membros. Aí, em um momento, ele fala assim: é pelo amor de Cristo, é no poder de Deus, é no poder do Espírito. Ele sempre vem mostrando a incapacidade e a solução, incapacidade e solução. E agora ele traz essa questão dessa luta ser vencida, desse grande conflito que está sendo travado e você está no centro dele. Existe uma força buscando resgatar você e a outra te conquistar. Sabe, João, eu ia fazer essa pergunta para você, Flávia, mas eu tenho uma outra aqui muito boa para ti. Essa é para ti. Só para a gente adelongar um pouquinho mais, eu acho interessante que sempre quando Paulo fala de Cristo como nosso capitão, como que vai lutar por nós, Flávia, parece que sempre ele coloca sempre no poder da ressurreição de Cristo. Eu acho interessante como a morte, nós cristãos temos a morte como o livramento do pecado, o perdão. E Paulo deixa isso claro. Agora, o Paulo fala que sem a ressurreição de Cristo, não há a segunda etapa, que é a vida eterna. Ele fala que sem a ressurreição nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Interessante isso, né? Como ele puxa a ressurreição de Cristo como sendo uma das coisas principais, e né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Vã a vossa fé. Mas eu queria trazer dessa questão de guerra, para a gente compreender um pouquinho. A maneira mais eficaz, pelo menos nas guerras antigas, de se vencer uma batalha, era sitiando uma cidade. Jerusalém caiu assim, né? Sim, sim. Tanto lá na época, quando a Babilônia chegou e cercou Jerusalém, também, na travessia do mar, também, né? Jordão, depois ali, na época que Jerusalém foi destruída no ano 70, ali também aconteceu a mesma coisa. Era sitiando uma cidade. Qual que era o propósito do sítio? Era o exército cercar a cidade, impedir a entrada de provisões e a saída de pessoas para conseguirem provisões. Então, conforme as provisões iam acabando, o que acontecia com as pessoas? Elas iam enfraquecer, ou iriam se render, ou partir para uma tentativa desesperada de enfrentar o exército, mas... ia ser perdendo, né? Então, era a maneira mais eficaz. Você estava citando situações hoje que elas distraem o cristão, o tempo do cristão. É como se fosse um sítio. E as provisões, elas vão se tornando escassas. Aí a gente entra no campo espiritual, certo? O inimigo, muitas vezes, não precisa que você cometa um pecado. Mas, quando ele tira a sua comunhão com Deus, o tempo de comunhão, a sua provisão espiritual, ela vai diminuindo. Sim. Então, o tempo de preparo, oração, estudo da palavra, leitura da lição da escola sabatina, toda essa provisão espiritual, ela vai sendo o quê? Diminuída. E o inimigo, quando ele chegar, ele vai encontrar você de que forma? Fraco e desesperado e sem nenhuma chance de sobreviver. Vulnerável. Vamos lá, agora a pergunta para você. Nós estamos falando de que há uma batalha, que há um inimigo e que ele quer nos vencer. Qual é a importância? Para você que está aí com a gente, você que está em casa, você que está no escritório, não importa no carro nos ouvindo, não importa onde você estiver. Flávia, qual é a importância da gente ter em mente sempre que essa batalha é real? Ela acontece 24 horas do nosso dia. Igual eu falei, eu vejo que hoje em dia é difícil de você convencer da existência dessa batalha, né? Para muitos cristãos, muitas pessoas também que são descrentes, mas muitos cristãos também que estudam e talvez de uma forma superficial não tenham atentado para essas... como Paulo fez aqui, chamou a atenção das pessoas para terem. Qual que é a importância disso? Essa consciência da existência dessa batalha nos faz nos ver que o meu inimigo não está no meu colega de trabalho que me trouxe um transtorno. Sim, eu posso buscar contornar aquela situação de acordo com a vontade do Senhor, com muita sabedoria, buscando nele e entendendo que o meu inimigo não é ele. Satanás pode estar usando para me atingir, para me fazer cair. Então, é você identificar essas coisas e você saber assim, eu posso, além de ser fortalecido por esse obstáculo, ser também instrumentos na mão do Senhor e cumprir a missão de pregar através do meu testemunho, agindo diferente do que o outro agiria que não conhece a Deus. Eu acho que é nesses desafios nossos diários.
nós vimos aqui nos estudos anteriores que nós fizemos de Efésios, aí, nós tivemos um que fala da família, da comunhão, da unidade da igreja, do Espírito Santo que faz. Então, tudo buscando o quê? Nos fortalecer naquilo que é necessário para estarmos prontos o quê? Identificarmos essa batalha, abrirmos os nossos olhos de forma espiritual e identificarmos e conduzir a nossa vida de acordo com a vontade de Cristo. Amém, amém. Olha aqui, olha, no livro Lugares Celestial, da Medição Matinal de 1968, diz assim, olha que interessante esse texto. Sem a orientação do Espírito de Deus, não seremos capazes de discernir entre o erro e a verdade, e cairemos diante das astutas tentações e enganos que Satanás trará ao mundo. Olha o que você acabou de falar, que o Joel acabou de falar, que a lição sempre chama a nossa atenção. O poder de Deus, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos do céu, à nossa disposição, se nós desejarmos tê-los ao nosso lado. Olha que coisa fantástica. E daí eu já vou partir para a lição de terça-feira, que diz, o grande conflito nas cartas de Paulo. Joel, é para você a primeira pergunta. Estai firme. Olha só, você que está aí, olha o convite que Paulo faz para mim e para você. Olha que como é que fala assim? Que convocação. É a palavra certa, você que gosta de palavra certa. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Me parece que Paulo está chamando o cristão para já estar com a roupa de guerra para a batalha. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu só queria assim pegar o que foi perguntado para a Flávia ali, qual a importância de nós sabermos que é uma luta real. São dois motivos. Essa questão que a Flávia trouxe é muito importante, porque nos conflitos familiares a gente precisa enxergar que existe um inimigo trabalhando através de pessoas também. Então, isso é amplo, é no seu serviço, nos conflitos familiares, em todas as situações. Então, eu estar pronto para brigar com o outro. Oi? Então, quando Paulo está me mandando ficar cingido, é para eu estar pronto para brigar com o outro, é isso? Aí que está, a luta é espiritual. Aí vem Pedro e fala assim, unindo aí o que Paulo falou, ele fala assim, estejam alertas. É quase a mesma coisa, né? Fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que então ruge, não é outro de jeito procurando nenhum. Alguém. Estou te falando que a minha sogra vai se livrar de mim a partir de agora. Então, assim, a importância de nós sabermos que isso é real é porque, se você não achar que é real, você não vai se preparar. Então, ou seja, quando ele pede para eu estar cingido, é porque a batalha, ela já cingido está... é vestido, né? Ela já está acontecendo. E você precisa de alguns equipamentos para resistir. Eu sei, míssil, metralhadora, não? Não. Qual que é? Então me ajudem aí que eu estou... Desculpa aí, mas eu estou atrasado. Joel e Flávia, qual é essa ferramenta que eu preciso ter para vencer? Paulo trouxe em primeira mão assim, a armadura de Deus. Uma armadura. Tá. Ele faz essa, né? Ele faz essa citação. E aí a gente vai ficar o quê com isso aí? A gente vai ficar um pouco curioso. Vai lá. O que seria essa armadura de Deus? Mas vocês podem comentar aí o que seria essa armadura de Deus. Eu acho interessante que essa armadura de Deus aqui, eu não sei, Flávio, eu achei bacana, porque é sempre assim, revestivos da armadura de Deus. A armadura, para mim, era só uma roupa que o soldado usava, certo? Mas só aquela roupa não vai fazer ele ganhar a batalha. Aí depois ele vem falando do capacete, que faz parte da armadura, não é? Vem falando também da sandália, vem falando da espada, do cinto. Nós homens, se a gente não bota o cinto, nós estamos fritos. Do cinto, certo? Então, ou seja, há um conjunto de coisas, né, que o ser humano pode fazer, é isso, Joel? Para se preparar para essa batalha. E eles têm um significado espiritual. Assim, né? Quando ele fala revestivos de toda. Então, assim, uma armadura completa, ela evitava ao máximo as brechas, né, em pontos principais do corpo, que se o soldado fosse atingido, ele iria fatalmente, né, morrer. Então ele fala assim, revestido de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo.
A gente faz o link de novo com Pedro, que fala que o diabo está ao nosso redor. Sempre, né? Ao redor, está te olhando, vigiando, buscando a oportunidade. Tudo isso, é por isso que assim, precisa trazer para nós o senso de urgência. E de batalha mesmo. E de batalha. E aí ele usa a figura da armadura para inserir a gente num contexto de batalha, de guerra. Ou seja, a questão é uma questão muito séria, né? Eu acho interessante. Você já foi chamado para uma batalha? Eu já. É cabo de guerra. Ah. É só essa única batalha que eu fiz. Não, e tinha também lá na igreja, uma vez lá, era o homem contra as mulheres. Mas nós perdia todas. Nós não estava bem vestidos, não. Rapaz, eu fui fazer o tiro de guerra. E aí eu tinha feito. Para mim, mas isso não serve para nada. Eu tinha feito uma cirurgia, e aí, quando me deram o laudo da cirurgia, falou: apresenta lá que você vai ser dispensado. Eu fiquei numa felicidade. Mas imagina você sendo chamado para uma guerra. Qual que seria a sua sensação? Não é uma sensação legal, né? Opa. E se você fosse alistado realmente, você iria querer ter os melhores equipamentos. Não, ia fugir pro Paraguai. Não, se não tiver jeito de fugir, a hora que você entender que não tem jeito de fugir, você vai se preparar da melhor forma possível, pelo menos isso, né? Fala, Flávia. É porque quando o Joel falou da questão, se nós fôssemos convidados para uma guerra, ninguém quer ser convidado para lutar em guerra, mas você vê pessoas hoje em dia que até nas guerras nós sempre se voluntariam. Teve uns doidos que foram lá para... Isso, mas por quê? Porque a pessoa acredita naquele propósito. O convite, quando Paulo nos faz, a importância de nós crermos para vocês, as pessoas acreditam num propósito o quê? E a guerra que nós tratamos aqui são guerras que trazem destruição, morte. Não são guerras com propósito, são propósitos egoísticos que têm. Na verdade, são líderes que têm seus propósitos egoísticos, colocam pessoas lá para se degladiarem, se matarem. E muitos sofrem com isso, né? E esse convite que Deus nos faz para essa batalha, que inclusive ela já está ganha. Só que nós temos aqui um percurso na nossa vida, na nossa caminhada cristã, para nós permanecermos firmes, porque ele já foi ganho lá na cruz do Calvário. O Senhor morreu e já está ganha. Só que o dia dessa vitória vai acontecer com a segunda vinda de Cristo Jesus. Então, você vê que as pessoas se dispõem a lutar por propósitos tão egoístas, ou talvez que ele nem seja do interesse dele, mas ele vai naquilo ali e luta. Quando Paulo nos faz o convite, eu creio que é justamente isso. Nós temos aqui um propósito por lutar por algo que é muito maior, muito melhor. E nós temos aqui... toda essa força que tem não vai vir de vocês para essa luta, porque vocês não é possível que nós vençamos esse tipo de inimigo, né? Nós temos tem até um verso, né? Sem mim nada podeis fazer, né? Você compreender que essa batalha, que é espiritual, abrir os nossos olhos e entendermos que ela acontece a todo momento e que é necessário nós usarmos todos esses utensílios aqui, como o Joel falou. E essas características interessantes, essa analogia que Paulo faz da guerra aqui. Uma característica daquele povo, quando eles estavam ali, que eles iam para batalhas, que eles iam com aquele propósito ali, né? Para você ver, eu acredito que tinham homens ali que estavam com medo, ainda mais aqueles que vão à frente, né? Para que os outros venham. Aí eles tinham estratégias. O escudo, por exemplo, né, que eles eram usados, eram escudos geralmente de madeira ou de couro de animais, mas umedecidos ali para quando viessem os dardos ali com fogo, né? Inflamados, viessem e apagassem ali. E quando eles se juntavam ali também, eu acho que a importância da unidade também, quando você está perto de outros também que estão ali para te auxiliar também naquela caminhada que a gente encontra também como cristãos, e Paulo faz o convite à igreja de Efésios também. Então, você vê que essas estratégias de guerra, o Paulo trouxe para ilustrar aqui essa batalha que existe também. E eu acho bom você colocar essa questão da unidade, porque eu não sei, eu já li muito sobre guerra e nunca vi o exército de um só. Sempre o exército são várias pessoas que são treinadas com o mesmo propósito, mesmo objetivo. E você falou uma coisa muito bacana, as pessoas têm medo, mas interessante que quando elas estão em grupo, a coragem de um passa para o outro, daqui a pouco o exército sai vitorioso. E a igreja, o grande exército de Cristo, né, essa unidade que Deus quer que a gente viu isso na lição da semana passada, Deus quer que a gente tenha essa unidade para que o exército de Deus seja vitorioso. A gente não pode deixar de ter em mente qual era o propósito de Paulo com essa carta para os Efésios. Era fortalecer uma igreja, essa igreja
chegasse a uma unidade e permanecesse unida para cumprir a sua missão. E qual que era a missão? Pregar O Evangelho. o Evangelho. Ou seja, sair da fronteira. A pergunta, já vamos cair já para quarta-feira. Aqui na lição de quarta-feira tem algo, para mim é o ápice da lição, certo? Para mim é um ápice. Para vocês, que cada um gosta de uma coisa, né? Graças a Deus que somos diferentes. Mas assim, você está falando que a igreja tinha que sair para uma missão. A missão era pregar o Evangelho a todo mundo. O mundo era um mundo cristão ou era um mundo pagão? Pagão? Olha que coisa interessante. A guerra é real, é que nem nós temos hoje. Hoje o cristianismo se misturou com o paganismo, o cristianismo hoje com teorias e ideologias dentro da igreja, com filosofia, esquecem da Bíblia um pouco, misturam. Ou seja, nós temos que lutar também hoje a mesma briga. O paganismo, infelizmente, entrou no cristianismo. Ou seja, nós temos que romper essa barreira. E a necessidade da unidade. E eu acho interessante quando Paulo convoca o povo, que tem 2 versos, de Efésios 6, do 10 até o 20, você vai usar uma expressão, Paulo vai usar uma expressão muito forte, que eu acho, que é o permanecer e ficar firme. Permanecer e esteja firme. As 2 vezes que ele, quando ele usou essas 2 expressões, foi se referindo à armadura de Deus. No verso 11, Efésios 6, 11, diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Firme. Quer dizer, eu sozinho não fico. E depois ele fala assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. As 2 vezes ele está ele está falando da armadura, levantando novamente essa questão da armadura. Então eu posso entender, Joel e Flávia, que quando ele convoca que a gente tem que permanecer, tem que resistir, ele quer dizer também que algumas pessoas, ou eu, posso ficar tentado e às vezes pensar em desistir, pensar em não ficar na batalha, porque às vezes parece que ela é um pouquinho mais arrinhada, ou ela é mais cruel do que às vezes parece. É mais ou menos isso? Quanto tempo as pessoas acharam que ia durar a guerra da Ucrânia, quando ela surgiu? 1 semana. Então, e aí essa guerra está se estendendo. Imagina quem está nessa guerra desde o início. Né? Então, nós corremos o risco também, ao longo da nossa caminhada cristã, desanimar. Não pode, né? Não pode. Porque nós somos assim, tentados constantemente pelo inimigo. É por isso que Paulo orienta aí a gente a vestir essa armadura. Agora, uma coisa é certa. Até a gente estava conversando aqui antes da lição em off, aqui, né? Somos nós que lutamos contra o mal? Ou é o mal que luta contra nós? E aí a gente chegou à conclusão do quê? Se nós nascemos em um mundo já pecaminoso, o mundo é mau. E a Bíblia diz que nós já somos maus desde criança? Sim. Então, quando nós somos chamados a tomar parte do exército de Cristo, nós estamos sendo retirados, né, de um local e partindo para outro, sendo treinado em outro, para partir para cima. Então, aí nós estamos... Não é num primeiro momento, somos nós que estamos lutando contra o mundo. Eu até coloquei aqui numa lição que nós somos os rebeldes. Né? O que é o rebelde? Alguém que se levanta contra um sistema, né? Contra uma filosofia, contra algumas regras. Então, ele se rebelou. De uma certa forma, nós nos rebelamos. Contra quem? Contra... todo mundo, mal, Satanás. E aí, nós somos chamados a fazer parte dessa guerra agora. Agora eu quero chamar a atenção para você que está em casa, Flávio, depois você me ajuda a traduzir, dessa guerra. Vou falar dessa guerra que você está falando aí. Esse rapaz aqui, Victor Davis, ele escreveu algo que eu achei bacana. Quando Paulo pede para que a gente permaneça firme, certo? Para ficar ali, para resistir, olha qual o momento da batalha-chave que Paulo tem em mente. O momento-chave de uma batalha antiga era a segunda das 3 ações. Quando as 2 falanges opostas colidiam com terrível barulho de bronze, madeira e carne sendo esmagada.
que o autor Xenofonte chamou de terrível estrondo. Ou seja, só para você ter uma ideia, aqui eu lembro de um filme cristão que eu assisti, um filme que vi uma vez do Mel Gibson, onde 2 exércitos ficavam de frente, e vinha, de repente, pá, quando ele batia uma explosão, naquela explosão, carne, a espada ia por baixo, por cima, pescoço voava. Não assiste isso não, mas é esse momento que Paulo está falando. O conflito entre eu e o mal vai ser tão forte que vai rodar pescoço. Aqui não está falando que a gente pode até morrer, muitos darão a vida por Jesus, é isso, Flávia? Isso. Eu gosto que aqui Deus é a pessoa-chave nessa batalha. E o convite que Paulo fala para a gente ficar firmes, quando fala isso, eu sempre imagino em alguns desafios da minha vida cristã, da minha vida pessoal, que eu já passei. E eu fico assim, como que nós, ao caminharmos com Cristo, ao ir estudando a palavra, a gente vai se sentindo fortalecido com o auxílio do Espírito dele e vai compreendendo algumas batalhas que você vai passando e que você possivelmente possa passar, né? Eu fico imaginando, por exemplo, alguém que recebe a notícia de alguma doença, né, que é difícil, de tratamento, alguma coisa, e ele fica se questionando, né? Por que aconteceu aquilo com ela ou não? Quando você confia num Deus e sabe que você está no mundo, igual a Joel falou, a gente está no mundo mal, no mundo onde a gente está sujeito a sermos aí contaminados por alguma coisa e ficarmos doentes também. Mas você confia naquele Senhor, até a forma de você enfrentar aquilo, não que não seja dolorosa, mas você tem uma confiança diferente dos outros que não têm essa esperança. E quando fala que Cristo é a pessoa-chave dessa batalha, eu coloquei outra coisa também que eu achei interessante. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós os imitamos, né? Tanto mais nós ficamos também como alvos dos dardos de Satanás, porque ele vai querer ali nos derrubar. Imagina você derrubar uma pessoa que é fiel. Os outros estão ali testemunhando a tua fidelidade a Cristo, a sua forma de viver, a sua forma de falar. Imagina Satanás conseguir fazer com que você caia em alguma coisa e levar outros próximos também. Então, você tem que ter essa consciência dessa batalha que nós passamos. E, para mim, mais do que ter consciência da existência da batalha, é ter consciência de quem luta por mim. Isso é importante demais. Isso faz muita diferença na nossa vida cristã, na nossa caminhada e na nossa vida pessoal. Muito importante. Joel, já a gente, na parte de quinta-feira, diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Aí eu fico pensando, aqui fala do homem invisível, é esse o Jefferson invisível? O Jefferson invisível pensando coisa ruim para fazer o mal, mais ou menos isso, né? Principado das hostes da maldade, né? Isso tudo, esse quadro que a gente viu até agora, desde o início, Cristo nos convocando, Paulo pedindo cingivos, permanecei, ficai firme, tudo isso reunido como igreja, como pessoa, as armaduras que Deus coloca à minha disposição são suficientes para essa batalha? Eu coloquei aqui, na minha lição aqui, deixa eu achar aqui, na parte de segunda-feira eu escrevi assim, devidamente equipados, não perderíamos nenhuma luta espiritual. Nossa, então eu fiz a pergunta para o filósofo. Porque se eu fui refletindo, eu olhando as provisões que Deus colocou para a gente, eu cheguei a essa conclusão, que devidamente, você vestiu a armadura, devidamente você não perderia nenhuma luta espiritual. E se você observar, quando você perde alguma luta espiritual, se você observar onde você perdeu essa luta, você vai ver que faltou um desses itens da armadura. Alguma coisa não está correta para que você perca uma luta espiritual. Como é importante, né, Flávia, a leitura da Bíblia, a oração, a unção do Espírito Santo, né? Como é importante. Porque assim, a gente está falando muito de luta aqui, certo? Mas todo esse cenário que nós discutimos até agora,
A gente está trabalhando num campo figurativo que Paulo queria que a gente trouxesse para um campo literal, certo? Ele usou ali analogia, ele usou figuras para que a gente entendesse o literal, certo? E eu também fiquei me perguntando, o que é esse literal? O que é essa batalha? Qual que é o ponto principal para que a gente compreenda? E eu cheguei assim, a seguinte conclusão. A nossa batalha é pregar o Evangelho e viver os seus princípios. Amém. Esse é o resumo do que Paulo colocou, para que a gente compreenda da forma prática agora. A gente vai sair desse cenário e vir para o prático, para a realidade. para o literal. Na luta que nós somos convidados, certo? O exército que nós somos chamados a servir nele é a igreja. A igreja com o seu propósito, que é o quê? Pregar o Evangelho. Salvar. Então, né? é quando eu sou alistado e vou para a batalha. Quando você parte para pregar o Evangelho, você está atacando diretamente a quem? A Satanás e o reino dele. As forças do mal. Você ataca diretamente as forças do mal, que são refletidas onde? Na vida das pessoas. Pessoas drogadas, pessoas que perderam o brilho da vida, que estão desanimadas, deprimidas, drogados, bêbados, pessoas assassinos, iradas. Então, ali você está entrando aonde? No terreno do Eu fiz uma inimigo pergunta mesmo. para o meu cunhado, com o cunhado, né? Ele é pastor. E uma vez a gente estava no acampamento, e aí a gente chegou lá, eu não conhecia, ele era pastor na cidade de Alfenas, e o acampamento foi ali com aquele distrito na cidade de Machado, numa chácara. E aí convidaram ali para fazer uma participação no JA. E eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu fui despreparado. Aí eu falei, eu vou entrevistar o pastor. Ele estava assumindo o distrito naquele dia. É bom que todo mundo vai conhecer o pastor. E aí eu fiz uma pergunta. Vocês estão vendo o que ele é pronto para os pastores? Para mim, eu já sabia a resposta. E eu acho que a grande maioria também devia ter imaginado e já sabia a resposta. A pergunta foi, para um pastor, qual que é o pior momento no ministério de um pastor? Qual que você acha que ele iria responder? Porque para você, qual que é o pior momento assim, que você imagina, pelo menos, na vida de um pastor? Eu imaginei que fosse o quê? Um funeral. Eu também. Certo? O funeral deve ser o pior momento na vida de um pastor. Já pensou, vocês às vezes enterrar o velório de uma criança, de um pai, de uma mãe? Ele falou assim, que o pior momento na vida de um pastor é quando ele vê que um membro está perdendo a luta espiritual. As forças do inimigo estão dominando ou já dominaram uma de suas ovelhas. E me surpreendeu. Não, mas me surpreendeu também, acredito que seja. Me surpreendeu, porque eu coloquei aqui que essa questão de você pregar o Evangelho é quando você é alistado e vai. Você está indo na batalha. E a batalha vem contra você de que forma? Você manter os princípios daquilo que você está pregando. Essa é a luta. Flávia, o que você achou nessa lição que tem que ficar na minha mente? Eu que não consegui entender direito, mas eu já sei quase tudo que não tinha entendido durante a semana, que eu estudei sozinho. O que você acha que é o mais importante para mim e para os nossos amigos? Para mim é o convite quando Paulo fala permanecer firmes. Para mim é o grande desafio que nós vivemos na atualidade. A gente imagina, né? Parece que sempre o momento que nós vivemos é o mais difícil, né? Mas é porque eu vejo assim, parece que o desfecho final está muito próximo. Então, assim, tudo está acontecendo muito rápido. As pessoas sempre foram más, mas na situação que eu as vejo hoje, parece que estão piores, né? Parece que se normalizou a maldade, a falta de amor, a falta de empatia pelo outro. Então, você vê o quê? O afastamento das pessoas daquele que é fonte desse amor. E quando Paulo fala permanecer firme, é porque é uma batalha que não é fácil e nós iríamos ser abalados se não estivermos firmes, enraizados em Cristo Jesus, na força dele. E estivermos também utilizando, igual o Joel falou, os utensílios que ele nos orienta a usarmos, né? Que é de quem? De Deus, que pertence a ele, que é a peça-chave, o centro aí da nossa lição e da palavra do Senhor e do nosso objetivo também. E a questão da missão. Missão ela é importante para nós como cristãos, porque ela nos mantém firmes. Não é fácil cumprir a missão que o Senhor nos deu de pregar o Evangelho, porque, em alguns momentos, nós
não queremos, não gostamos, é desagradável, ouvimos coisas que não gostaríamos de ouvir, mas é uma ordem que foi nos dada. E mais do que levar essa mensagem, é ficarmos fortalecidos com a mensagem que levamos. Amém. Chamado para permanecer firme. Olha o nosso versinho. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu queria ler para você algo que Ellen White escreveu na Revista Adventista de 8 de maio de 1888, que diz assim: nossa obra é de ataque, e como soldados fiéis de Jesus, devemos carregar a bandeira manchada de sangue pelas fortalezas do inimigo. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Se consentirmos em baixar nossas armas e a bandeira manchada de sangue, em nos tornarmos cativos e servos de Satanás, poderemos ser libertados do conflito e do sofrimento, mas essa paz só será conquistada com a perda de Cristo e do céu. Às vezes a gente pensa que a coisa está difícil, está ruim, se eu deixar um pouquinho, tomar a decisão para Jesus só amanhã, quando eu ficar mais velho, se eu tomar a decisão eu posso perder emprego, eu posso perder um namorado, eu posso perder o esposo, eu posso perder alguma coisa, a gente acha que vai entrar em paz. Essa lição está mostrando que a nossa vida é uma guerra constante, mas, veja só, essa paz momentânea vai custar para mim o céu e custar também a perda de Cristo. Não podemos aceitar a paz nessas condições. Que haja guerra até o fim da história da terra, em vez de paz, por meio da apostasia e do pecado. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que possamos a cada dia fazer de Cristo Jesus, o ressuscitado, o nosso capitão, o nosso guia diário, e termos a fé de que o Espírito Santo, os anjos de Deus, Deus Pai, vai estar conosco 24 horas por dia. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor está com cada um de nós, obrigado porque o Senhor nos abençoou com uma lição tão bonita, obrigado pela explanação do Joel e da Flávia, mostrando a realidade dessa guerra, que não é contra os nossos familiares, não é contra o nosso amigo do trabalho, não é contra nenhuma pessoa que nos cerca, mas é contra Satanás e seus anjos. Que possamos nos revestir de Cristo, nos revestir do Espírito Santo, mantermos a comunhão na palavra, na oração, a comunhão com os irmãos, a comunhão no Espírito, e assim nos fortalecermos diariamente mais e mais de Cristo Jesus. Por favor, Deus, abençoe a nossa família, os nossos amigos, e nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não se esqueça do link. Não, do link não. Como é o nome daquele troço lá? Like. Quase link. O like. Não esqueça do like, de jeito nenhum. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça, na semana que vem, no mesmo dia, no mesmo horário, nós vamos estar juntos aqui em mais uma classe da Escola Sabatina. E Deus te abençoa. Agora lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e seja um vitorioso em Cristo Jesus. Amém. Amém.